Gente, antes de mais nada, eu juro pra vocês que eu ia colocar Emília Pérez nesta lista aqui. Sim, porque o longa que concorreu com Ainda Estou Aqui foi lançado nos nossos cinemas em 2025. E com isso, estava elegível para a lista. Mas foi tanta coisa ruim em 2025 que, olha, Deus me livre. Conseguiram fazer pelo menos 20 longas piores do que esta bomba do francês Jacques Audiard. Mas antes de falar mais sobre os piores filmes de 2025, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida marota e ativar o sininho para receber notificação sempre que houver conteúdo novo. E também para avisar ao YouTube que este vídeo pode ser importante para outras pessoas. E como eu havia falado que Emília Pérez estava elegível para esta lista, é importante ressaltar as regras para o nosso ranking. Estamos considerando aqui os filmes lançados no Brasil em cinema, serviços de streaming e on-demand. Por isso, poderemos ter longas de 2024 na lista, assim como estarão de fora filmes produzidos em 2025, mas que só chegam aos cinemas agora em 2026, como é o caso, por exemplo, de Marty Supreme e Hamlet, A Vida Antes de Hamlet. E claro, é bom ressaltar que é praticamente impossível que numa lista de piores de 2026 ou Marty Supreme ou Hamlet estejam incluídos. Eu estou usando aqui apenas os exemplos de filmes lançados em 2026, que serão lançados em 2026, mas que foram feitos em 2025. Dito isto, vamos aos piores filmes de 2025. Para começar, eu quero falar das menções, olha, nada honrosas nesta lista. Aqueles filmes que estiveram na disputa durante o ano, chegaram a entrar na lista, mas na reta final perderam espaço para outras histórias de qualidade mais duvidosa ainda. Eles estão aqui em ordem decrescente, daquele que quase se salvou do ranking da ruindade para o que disputa ali ponto a ponto a vaga na lista dos 10 piores. E eles são Tron Ares. Esse aqui está na lista das continuações que ninguém pediu, mas que fizeram a si mesmo. Caso parecido com o de Os Estranhos, parte 2. Se nenhum prestava, imagina esse aqui. Em seguida, Five Nights at Freddy's 2. Until Dawn, Noite de Terror, que tem crítica aqui no canal, também está nessa lista de menções nada honrosas. E aí, eu vou pedir para você ir lá na minha crítica aqui no canal e entender por que ele está nessa lista. Poderia ser pior, viu? Jurassic World, Recomeço, um desperdício de dinheiro daqueles. Silvio Santos vem aí. Pelo menos aqui, o Leandro Hassum já se parece mais com o saudoso Silvio Santos. Gold, esse eu tenho certeza, mentiram para o Jordan Peele, porque só pode ter sido assim para ele ser um produtor executivo. O Ritual, que é a versão capenga de O Exorcista. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu preferia ter ficado sem saber dessa versão nova do clássico lá dos anos 90. E Código Alarum. Disputou ali, olha, 10º a 10º de nota com a Branca de Neve. Escapou porque tem o Sylvester Stallone. Olha, gente, e vamos ao nosso top 10 do sofrimento na hora de dar o play. Em 10º lugar, ela, a Branca de Neve, versão live action da Disney. Um desrespeito ao original em uma falta de conteúdo com atuações abaixo da média, direção de arte sofrível e anões genéricos e sem carisma. A história acompanha a jovem princesa Branca de Neve, interpretada por Rachel Zegler, invejada por sua madrasta, a Rainha Má, vivida por Gal Gadot. Após ouvir de seu espelho mágico que Branca de Neve era a mais bela, a madrasta resolve mandar desvivê-la. Branca de Neve consegue escapar e se refugia na floresta. Lá encontra uma cabana onde vivem 7 anões amigáveis que a acolhem. Mas o perigo ainda ronda a princesa, que é envenenada com uma maçã pela bruxa má. O longa reconta a história original, com pitadas de renovação, mas esbarra em uma execução mal feita e em canções bem inferiores ao original.
Na nona posição, Terror em Shelby Oaks, dirigido pelo crítico de cinema em sua estreia na direção, Chris Stuckman. O longa não só flerta, mas tenta sem sucesso ser uma espécie de novo A Bruxa de Blair. E é claro que falha vergonhosamente. O filme acompanha a busca de Mia, interpretada por Camille Sullivan, por sua irmã desaparecida Riley, vivida por Sarah Dern, uma youtuber famosa por investigar eventos paranormais. Tirando a fotografia, que até dá conta do recado, Terror em Shelby Oaks patina principalmente na direção. A ideia promissora esbarra no mais do mesmo e em referências literais de muitas obras que mexem com o sobrenatural. A ideia é nova, mas o estilo é o mesmo já utilizado. A montagem confusa é outro ponto negativo, pois atrapalha na percepção do que é a história própria da personagem central e o que é do documentário que está sendo feito dentro da história do longa. Entende? Se ficou difícil aqui, vendo o filme, não muda muito não, tá? Logo em seguida, na oitava posição, Rua do Medo, Rainha do Baile. Aqui, a Netflix quis surfar numa onda que já tinha passado há muito tempo e lançou um quarto filme da franquia que sente dificuldades, inclusive, de se conectar com os longas anteriores. Uma produção capenga, com atuações abaixo do duvidoso e com narrativa sem aquele tempero que uma história como essa poderia ter. Na cidade de Chatside, com o baile de formatura chegando, a disputa pela rainha do baile se acirra ao mesmo ponto que alguém começa a desviver as candidatas. Não vou nem perder tempo falando do corpo de artistas desse filme, tá? Porque de fato seria uma perda de tempo. Mas eu posso garantir que há uma coisinha positiva aqui: a trilha sonora. É Shadyside. A alegria sempre dura pouco. Em sétimo, O Homem do Saco. Eu assisti ao longa um dia depois da cerimônia do Oscar. A ideia era só desopilar pós-temporada de premiações com algo ali que não exigisse tanto da minha mente. Mas o que eu não sabia é que a minha paciência ia ser tão exigida. Baseado em uma clássica lenda urbana, O Homem do Saco traz um pai, interpretado por Sam Claflin, que busca enfrentar seu maior medo para proteger a família. Aqui, o que há de ruim está espalhado pelo longa todo. O roteiro, que conta uma história péssima, a direção, que não melhora muito o que está no papel, a fotografia, o próprio elenco, cheio de altos e baixos nas atuações. Ou seja, fuja desse filme, pelo amor de Deus, porque nem o Homem do Saco em pessoa deve querer passar nem perto. O sexto lugar é de Pesadelo na Terra do Nunca, mais um filme da leva de produções feitas a partir de clássicos da literatura infantil que ficaram em domínio público. Aqui nesta versão temos uma espécie de Peter Pan psicopata, interpretado por Martin Portlock. Na história, Wendy, vivida por Megan Plácido, tenta salvar o irmão das garras do Peter Pan do mal. E aqui, gente, eu quero confessar uma coisa para vocês, tá? De todos os longas baseados em personagens em domínio público, esse é o melhor realizado. Há um mínimo de produção e também de enredo. Muito embora os personagens sejam genéricos e lhes falte profundidade. Daí você tira que ser o melhor dos piores. Não é lá grande coisa, né? Um detalhe é como o longa, em muitos momentos, imita descaradamente cenas de It, a Coisa, lá do amigo de vocês, Pennywise. No quinto lugar, Screaming Boat, Terror a Bordo. E se Pesadelo na Terra do Nunca tinha personagens genéricos, imagina esse aqui. E para completar, gente, o filme tem mais tempo de duração do que precisa. O material ali de uma média-metragem trash foi transformado em um longa que quer se levar a sério. Aqui eu destaco mesmo o ator, David Howard Thornton, que faz um rato mutante slasher, e que já encarnou também outro palhaço de terror famoso, Terrifier. Durante a travessia de uma balsa noturna em Nova York, passageiros e tripulantes se veem presos em uma luta desesperada pela sobrevivência quando um rato impiedoso conhecido como Willy assume o comando da embarcação. Sim, e é exatamente o que você está pensando, tá?
O rato em questão é a primeira versão de Mickey Mouse, que ficou em domínio público. Em quarto lugar, Ash, Planeta Parasita, uma tremenda pataquada cinematográfica. Uma mistura mal executada de outros filmes de ficção científica com aspectos técnicos e de atuação bem abaixo do aceitável. Rhea Ortiz, interpretada por Eiza Gonzalez, uma cientista espacial, volta-se e descobre que 2 dos seus tripulantes foram violentamente desvividos e um terceiro, Clark, está desaparecido. Ela não se lembra do que aconteceu, mas começa a investigar o que pode ter ocorrido. Ash é recheado de clichês por cima de clichês. A direção de Flying Lotus tem áreas de cinema experimental, mas só ajuda a transformar o longa em algo mais parecido com um filme de terror B do que com um filme sério de ficção científica com pitadas de horror. Onde eu tô? Quem sou eu? Agora, vocês se preparem, porque o trio que vem pela frente trabalhou muito para ser ruim, mas muito mesmo, viu, pessoal? Ninguém pode negar que não houve empenho em produzir material de cunho duvidoso. E aqui eu volto a ressaltar que sim, eu coloco no meu ranking essas produções chinfrins com versões slashers de personagens em domínio público. E o motivo é óbvio. Além de serem cinema, mesmo de qualidade duvidosa, é a forma de constantemente estar pontuando e apontando longas que só aparecem para tentar fisgar uma graninha em cima de uma onda passageira, sem a preocupação de montar algo minimamente lógico ou preocupado em contar uma boa história. Pois vamos lá. Na terceira posição, medalha de bronze aqui, Bambi, o acerto de contas. Esqueça aquele servo das animações da Disney. Este Bambi é o suprassumo da vingança e da trecheira. Shanna, interpretada por Roxane McKee, e seu filho Benji, vivido por Tom Morelon, sofrem um acidente de carro e logo são caçados por Bambi, que destruirá qualquer um em seu caminho. Só por esse resumo que eu apresentei aqui para vocês, já dá para perceber que a coisa não vai prestar, né? E não presta mesmo, viu? Os efeitos visuais não são bons, os atores estão longe de se esforçar por boas atuações e a história não faz sentido. Vá lá, faz ali um pouquinho de sentido, tá? Mas o desenrolar dela faz parecer que quem escreveu o roteiro nunca tinha pego em um antes. A direção de Dan Allen também está longe de ajudar em qualquer coisa. Em segundo lugar, ele, o marinheiro de que nós tanto gostamos. Sim, porque no vice da ruindade está A Vingança de Popeye. Uma versão slasher sem futuro do personagem comedor de espinafre que nem perto da praia se passa. Aqui o grau de qualidade é praticamente zerado, porque nem a maquiagem se salva. Popeye parece um daqueles caras que improvisou uma fantasia para o carnaval. Sem contar que a direção de elenco deve ter feito estágio com a galera lá de Mousetrap, porque parece que atrizes e atores aqui nunca tinham atuado antes. E é quase impossível que alguém tenha estudado um mínimo de interpretação ali. Um grupo de jovens decide reabrir um antigo acampamento de verão, sem saber que o local é assombrado pela lenda de Popeye, um marinheiro. O longa é uma verdadeira galhofa com o personagem que quer se pintar de sério, mesmo sem nenhum esforço sequer de roteiro, produção e direção. Quer saber? Vai assistir o Popeye de Robin Williams, vai, lá de 1980, que tu ganha mais. What am I? I'm Popeye, the sailor. And I am what I am, what I am, and I am what I am, and that's all that I am, 'cause I am what I am. You got it? I think so, yeah. And I've got a lot of muscle, and I only got one eye, and I never hurt nobody's, and I'll never tell a lie. Top to me bottom, from the bottoms to me top. That's the way it is.
Agora, rufem os tambores, porque o primeiro lugar, mesmo com mais dinheiro em produção, consegue cometer o crime de entregar uma história ruim, atuações péssimas e ainda uma dissimulação absurda. Eu estou falando de A Guerra dos Mundos, versão de 2025, mas que começou a ser gravada lá no momento mais pesado da pandemia. Por isso a narrativa é toda construída ali através da percepção pelos computadores de uma invasão alienígena. O filme, com muitas aspas, reimagina o clássico do cinema e da literatura pelos olhos de Will Redford, interpretado também com aspas por Ice Cube, o importante analista de segurança cibernética da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, órgão que avalia possíveis ameaças improváveis. Para começo de conversa, o filme reduz todo o conceito de memória ao campo da internet e da cibercultura. Isso fica evidente a partir do momento em que, em meio ao ataque alienígena, as fotos do personagem principal com a esposa, já desvivida, somem e isso causa uma consternação gigante em Ice Cube. Sem contar que piora ainda mais quando a propaganda descarada da Amazon começa a saltar na tela. É do tipo de situação que todo mundo está vendo, mas quem está fazendo segue negando, sabe? Sobre as atuações e o roteiro, não há nem muito o que falar, pois é tudo tão risível, viu? As caras e bocas de Ice Cube diante dos acontecidos são de um amadorismo sem tamanho, assim como o desenrolar da própria história. É de longe a pior coisa produzida em 2025. Bambi e Popeye ficariam de cara rosada de vergonha vendo esse filme. Falta sinceridade, qualidade e sobra vergonha em A Guerra dos Mundos. Tanto que a Amazon Prime lançou esta pérola diretamente em streaming sem muita divulgação. Mas não foi o suficiente para barrar a repercussão negativa. Vocês que estão aqui no canal, se quiserem assistir, assistam, tá? Mas por sua conta e risco. Get away from that! Get out of there! Gente, é isso. Aqui estão os longas com pior desempenho que eu vi em 2025. E olha que eu assisti até um cadinho de coisa. Mas se você acha que eu deixei algum de fora, ou que eu fui injusto com algum dos que estão aqui na lista, com carinho e respeito, levanta a discussão aqui embaixo nos comentários. Nos próximos dias, eu volto com a lista dos 15 melhores filmes de 2025. Aí é o que eu vi de melhor mesmo. E graças a Deus, foi um catatal de coisa também, viu? Até a próxima, pessoal!